Essa semana, o TSE tem um julgamento importante de um vídeo feito com inteligência artificial que foi exibido numa convenção do partido PL, que reproduziu a imagem e a voz do ex-presidente Jair Bolsonaro. E antes que você pense que isso é problema de campanha grande, que isso não vai te interessar, o critério que sair desse julgamento vale para qualquer vídeo com IA que você fizer sobre política. Então eu acho que é importante você prestar atenção. A propaganda eleitoral de 2026 começou no domingo agora. E pela primeira vez o TSE trouxe uma regra específica para IA, não só para campanha, mas para qualquer criador que use IA em conteúdo político. E o detalhe que mais pega a gente de surpresa aqui não é que é proibido, é como que a decisão de derrubar seu conteúdo ela é tomada. A gente acha que existe uma lógica simples. Se eu não tiver má intenção, eu lidar com humor, sátira, crítica, eu estou protegido. Só que não é assim que funciona quando o assunto é remoção de conteúdo. Não é a intenção de enganar que decide se a plataforma derruba o seu vídeo ou não. Na verdade, é o objetivo, né? É o efeito objetivo que causa em quem assiste o seu conteúdo. E isso está previsto lá na resolução número 23748 desse ano do TSE, que foi aprovada em março. Ela proíbe usar IA para alterar ou criar voz ou imagem de uma pessoa viva, morta ou até fictícia, com o intuito de prejudicar ou favorecer uma candidatura. E quando o conteúdo sintético é permitido, ele precisa de uma identificação explícita. Então, se for um áudio, você tem que deixar claro desde o início da sua fala que aquele vídeo, aquele áudio, na verdade, é feito por IA. Se for uma imagem, tem que ter um rótulo ou uma marca d'água, identificando que aquele conteúdo é de IA. E se for em vídeo, as duas coisas têm que acontecer, tá? Tanto no início do vídeo, precisa dizer que aquele conteúdo é reproduzido por IA, e também uma marca d'água ou um rótulo, identificando que o conteúdo é produzido por IA. Um outro detalhe importante dessa resolução do TSE é que ela também obriga as plataformas a agirem por conta própria, sem esperar uma decisão judicial, como é no Marco Civil da internet. Então, se o conteúdo for notoriamente falso ou seriamente descontextualizado, a ponto de comprometer a integridade do processo eleitoral, elas podem fazer a remoção sem a necessidade de um processo legal. Só para ilustrar aqui para vocês, pensem no detector de metal. Não importa a sua intenção ali, né? Se você tinha ou não a intenção de transportar aquele metal. Isso só vai acontecer, essa investigação só vai buscar entender a sua intenção depois que você passar pelo detector de metal. E aí você vai ser conduzido ali para uma salinha separada para daí você ter aquela conversa, investigar qual que era a intenção, né? Mas normalmente é isso que a plataforma representa. A plataforma seria o detector de metal. Essa investigação, ela só acontece posteriormente. Então esse processo legal e tudo mais, ela só acontece posteriormente. Na verdade, o detector, ou seja, a plataforma, ela vai remover o conteúdo ali de primeira, sem necessidade de ouvir se aquele conteúdo era ou não, qual era a intenção, né? A sua intenção com aquele conteúdo. E por que tanto criador cai nessa sem perceber? Porque a gente aqui no Brasil, a gente está acostumado com uma lógica da paródia, da sátira, onde a intenção humorística, geralmente, ela protege o conteúdo, né? Isso existe de verdade, é liberdade de expressão, é direito autoral. O problema é a gente achar que essa proteção ela vale para tudo. Ela pode até valer lá na frente, numa eventual esfera penal, mas ela não vai segurar uma remoção de conteúdo. O sistema ele foi desenhado para agir em horas, isso tem que ser rápido.
não em meses de investigação sobre o que você realmente quis dizer com aquela postagem. E claro que isso vai estar cercado ali por todas essas discussões sobre liberdade de expressão e tudo mais. É um sistema construído para reagir rápido e não esperar, né, a prova do dolo. Porque o estrago de um deepfake, por exemplo, se ele viralizar em um período eleitoral, se mede em horas. E isso, pessoal, não é uma exclusividade brasileira, tá? A União Europeia, por exemplo, ela permite a remoção desse conteúdo sem exigir nenhuma explicação ali, inicial, claro, né? E as multas de lá chegam até 15 milhões de euros ou 3% do faturamento global da plataforma. Lembra quando eu estava dando o exemplo lá sobre a sala separada que acontece depois do detector de metal? Pois então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Se ficar provado que você produziu ou divulgou um conteúdo sintético para difamar um candidato ou e influenciar, né, o eleitor, isso é crime. E é crime passível de reclusão de 2 a 6 anos mais multa. E se acontecer entre o registro da candidatura e o dia da votação, a pena aumenta em 1/3. Ou seja, você pode perder o vídeo, a audiência e a monetização sem cometer crime nenhum. E também pode, dependendo do que ficar provado, responder criminalmente por ele. É claro, são coisas diferentes, com provas diferentes, acontecendo em momentos diferentes. Então, assim, se você não quer rodar com nenhum desses casos, o que eu recomendo para você é que você passe a identificar. Toda vez que você construir algo com IA, ou que você estiver usando IA para produzir algo, identifique, mostre, na verdade, comunique que aquilo foi feito por IA. Se é um áudio, se é um vídeo, né? Ou se for uma imagem gerada por IA. Hoje as plataformas já oferecem os rótulos, a opção de você rotular que aquilo é IA ou não, mas é que você deixe transparente que aquilo foi feito por IA. E assim, de preferência, evitar usar a imagem ou a voz de uma figura política real sem identificação clara, sabe? Isso vai reduzir aí muito os riscos. E claro, se caso acontecer alguma injustiça da plataforma te punir, mesmo que você não tenha feito nada, não tenha postado, não tenha sido feito nada e desmonetizou o seu canal, e removeu o seu conteúdo, se bloqueou, suspendeu a sua conta, você provavelmente vai precisar de uma ajuda jurídica para isso, e aí você pode contar com a gente. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Os nossos contatos estão todos na descrição desse vídeo. Até a próxima.